1º de janeiro de 2022. Feliz Ano Novo a todos. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Quero desejar a todos muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde, muito trabalho para todos nós. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos mais um ano. Agradecer aos amigos espirituais pelo apoio incondicional que eles nos dão durante o nosso dia a dia. Agradecer especialmente aos espíritos artistas que colaboram diretamente nesse nosso trabalho, que é a divulgação de doces pensamentos. O doce pensamento de hoje, egos em conflito, estamos no capítulo 10, Dor e Ego. Pertence a Inácio Ferreira, psicografado por Carlos Bacelli. Dor e ego. Efetuado rápido intervalo, continuei. Os terremotos provocados pelo sofrimento abrem-nos profundas frestas no terreno, mais que pisados de nossos egos. E justamente através dessas rupturas, alguma luz se projeta na escuridão do nosso passado. Portanto, a realidade é que o sofrimento acaba por ser uma necessidade evolutiva, defendendo-nos de maiores perturbações, possibilitando-nos, inclusive, a preservação de nosso envoltório. Como, doutor? Interrogou Domingas. Como um processo de dor pode nos auxiliar? Pode nos auxiliar na preservação do nosso corpo? Creio que o senhor não esteja se referindo apenas ao envoltório físico, especificamente. Não, minha cara, pois em nossa atual conjuntura, igualmente ainda não podemos dispensar o concurso da dor. Em todos os aspectos, ela se nos faz instrumento de evolução. Aqui, nesse outro lado, não estamos, como muitos imaginam, isentos de achaques físicos e muito menos de incômodos de natureza moral. Ordenei pensamentos e prossegui. Todo espírito de mediana evolução para baixo, esteja ele encarnado ou não, necessita conviver com alguma espécie de dor que o limite em suas expansões de egoísmo ou mesmo na sistemática busca pelo prazer. Não fosse pelo sofrimento, às vezes crônico, que faz com que o homem se preocupe com sua saúde e se contenha em seus impulsos de suicídio inconsciente. Ele se entregaria aos excessos de toda a ordem. Além do mais, sem esse, aspas, escoadouro das pressões psíquicas cotidianas, que é a dor, o corpo como um todo não resistiria e então facilmente viria a óbito. Quer dizer que a dor, que muitas vezes
supomos que venha para nos exterminar o corpo? Acaba sendo vacina para ele? Questionou a irmã com um acento de dúvida na voz. Imaginemos, Domingas, alguém sobre a Terra que não experimentasse em sua caminhada nenhuma espécie de dor, nem a menor dor de dente. Espiritualmente, o que poderia vir a suceder com ela? Crendo-se quase um super-homem, dificilmente se entregaria a reflexões de natureza mais transcendente e, por assim dizer, nada temeria do que vive ameaçando a quem esteja enfermo. As suas pressões psíquicas em se acumulando conforme as palavras que ainda há pouco eu ouvi de um colega médico terminariam por lhe fazer explodir o coração. Então deve ser por tal motivo que, de repente, pessoas aparentemente saudáveis sucumbem pela ação inesperada de um colapso cardíaco? Exclamou a confreira. Sim, respondi. Muitas vezes assim é, ao passo que, por outro lado, muitos irmãos e irmãs conseguem conviver décadas com problemas crônicos que sempre os fazem viver em tratamento, sobretudo conjugando forças mentais com que passam eles mesmos a vitalizar as células dos órgãos combalidos. Quando encarnada, ou mais encarnada, eu sempre ouvia comentários assim: Nossa, o fulano possuía uma saúde de ferro, nunca foi ao médico e nem tomou um analgésico. Não obstante, o fulano, surpreendendo a todos, caíra fulminado por um ataque cardíaco, ou então vira-se acometido por uma tumoração maligna galopante. A medicina, embora ainda não saiba atinar muito bem com a causa, afirma que todos nós carecemos de um chamado, aspas, órgão de choque, fecha aspas, para que, preservando a integridade dos demais, ele assimile os golpes. A semelhança de um boxeador que, em certa entrevista, sabidamente, disse que a sua próxima luta seria vencida não por aquele que mais conseguisse golpear o adversário, mas sim pelo lutador que se revelasse capaz de mais absorver os golpes recebidos. Realinhei ideias e aduzi. Não raro, os intestinos sofrem para pouparem o coração, ou sofre o estômago para que o cérebro se mantenha ileso. Se porventura o nosso órgão de choque das tensões psíquicas recebidas no cotidiano fosse um órgão vital, muitos em toda parte cairiam. Cairiam fulminados, quase sempre para muitos espíritos. A existência mais longa do corpo somente se faz possível pela doença crônica de que são portadores. A doença, promovendo o enfraquecimento relativo do organismo, ameniza o confronto com que as suas forças de defesa estabelecem com as forças invasoras, ensejando entre elas um acordo de paz, que permite ao corpo viver por mais tempo. Eu nunca havia pensado assim, comentou Paulino, sempre atento ao diálogo. Órgãos menores devem se sacrificar pelos órgãos maiores? Não se amputa um dedo da mão ou do pé para que o pé ou a mão seja poupado? É a sua maneira de colaborar com a evolução, repliquei. Os órgãos vitais mais importantes
são os centros de gerenciamento do corpo, dos quais os órgãos considerados de menor importância necessitam, pois que a verdade é que a célula e os órgãos igualmente são seres fadados à evolução. E é a solidariedade do menor para com o maior, observou Manuel com precisão. Pela ideia do Cristo, os cristãos tiveram que se sacrificar, elucidei. Mas, doutor, e o Cristo teria se sacrificado por quem? Inquiriu o precioso companheiro de jornada. O Cristo? Contraperguntei. Ele se sacrificou por Deus, sacrificou-se pela vida abundante. Aspas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fecha aspas. Quem toma a defesa do Cristo, em essência, toma a defesa da vida plena em si mesmo. Ele morreu pela vida e não pela morte. Considerações muito importantes é essa, Inácio, enfatizou Modesta. Considerações que, através do pensamento, nos levam a efetuar longuíssimas excursões mentais, concluindo a respeito de nossa ignorância de tudo, do quanto, de acordo com a Domingas, nós somos devotos de Nossa Senhora da Ignorância. Voltando, no entanto, às considerações iniciais, pontificou Odilon, os benefícios da dor são inúmeros. Difícil admitir-se tal, mas, de fato, quando lemos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, aspas, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei a Deus, onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória do céu. Fecha aspas. Não entendemos por glória no céu a glória da evolução. Imaginemos que a dor por si mesma seja capaz de nos levar às cumeadas da luz. E não é assim que acontece? Não é a dor que nos eleva, mas o aprendizado que nos seja decorrente dela. Por isso, em vez de bem-aventurar os sofredores, Jesus bem-aventurou os aflitos. Os sofredores são os que se paralisam diante do sofrimento, ao passo que os aflitos nunca permanecem estáticos, curtindo o seu estado de dor. Os sofredores vertem lágrimas, os aflitos derramam suor. Excelente, Odilon, disse eu ao abnegado diretor do Liceu da Mediunidade. A par de tudo o que estamos conversando, os abalos sísmicos provocados em nós pelas diferentes situações de dor resolvem os nossos egos e assim fazem aflorar mazelas que supunhamos não mais existirem em nossa individualidade. Realmente, tornou Modesta, é diante da necessidade, muito mais que diante da facilidade, que nós nos revelamos em nosso conteúdo espiritual. A facilidade tem à sua disposição inúmeras máscaras, mas a necessidade não. A facilidade pode nos fazer sorrir, sem querer, mas a necessidade pode fazer aflorar em nós o ego criminoso. Engraçado, aparteou Domingas. Eu conheci um senhor que era um padrão de moralidade, sistemático, sério, um homem que se vestia com sobriedade, gestos estudados, palavras metrificadas,
não apreciava piadas de mau gosto, um dia, caminhando com ele por uma das ruas próximas ao centro espírita, ao tropeçar num desnível de passeio e machucar a unha do dedão do pé, o que ele disse de impropérios, depois ficou envergonhado, todo vermelho, cheio, feito um pimentão. Já eu, minha cara, conheci um rapaz que era considerado a pornografia em pessoa. Conhecia de cor e salteado um punhado de palavrões que por pouco ou por nada viviam repetindo. O boca suja sofreu um boca suja. Sofreu um acidente feio de bicicleta. Um carro que vinha logo atrás esmagou o seu braço esquerdo e teve que amputar o braço na altura do cotovelo. Diante daquela tragédia pessoal, ele não soltou uma palavra que machucasse os ouvidos de alguém. Aliás, dali para frente, ele passou a ser outra pessoa, completamente diferente daquele jovem que todo mundo considerava perdido. No caso desse rapaz, indagou Paulino, a dor por ter que amputar o braço teria feito aflorar nele um ego aparente melhor do que aquele atual? Não. Dentro de nós não existe um ego melhor do que o ego atual. Hoje e agora somos o melhor de nós mesmos. Cruzes, gracejou Domingas, o senhor não deixa por um pouco mais. Não, doutor. Eu até que deixo, mas é a lei que não deixa, retruquei. E respondendo a Paulino, arrematei. A dor da tragédia, ou seja, aquele abalo sísmico de grande magnitude, causou profundas rupturas na personalidade daquele jovem. E certamente na escuridão daquelas fendas, alguma luz começou a se projetar, luz que se lhe faria constante pelo resto daquela existência, que talvez fosse apenas mais uma que ele viesse a perder. Estamos encerrando o capítulo de hoje, mas quero agradecer especialmente a você, amado amigo, pela paciência, pela visualização e seus comentários. Quero dizer que seus comentários são importantíssimos, pois através deles reduzimos ou acrescentamos algo mais para melhorar cada vez mais esse nosso doce pensamento. Fiquem com Deus. Que Deus, com sua infinita sabedoria, nos mantenha na sua paz. E bom início de ano a todos. Até uma próxima oportunidade, se Ele assim o permitir.